Minha esposa grávida ignorou meus protestos e foi viajar para o exterior com o namorado do colégio. Mas quando voltou, já tinha vendido tudo e queria o divórcio. Vou começar dizendo que nunca imaginei que minha vida terminaria assim. Sempre achei que os casais enfrentavam problemas, claro, mas jamais pensei que estaria aqui, escrevendo isso, enquanto minha esposa grávida está em outro país com um ex, postando fotos que me fazem ferver de raiva. Mas deixe eu voltar um pouco. Minha esposa e eu estávamos casados há 5 anos. Quando ela me disse que estava grávida, achei que era o começo de uma nova fase, a mais feliz de todas. Claro, tínhamos nossas diferenças, como qualquer casal, mas sempre pensei que estávamos do mesmo lado. Só que as coisas começaram a mudar há alguns meses. Ela começou a falar muito sobre Felipe. No começo, nem liguei. Era só um amigo do colégio com quem ela tinha voltado a falar pelas redes sociais. Ela me dizia que só conversavam sobre os velhos tempos e até me mostrou umas fotos de quando eram adolescentes, como se quisesse que eu entendesse o quanto essa amizade significava para ela. E eu, feito um idiota, acreditei. Mas logo ficou evidente. Toda vez que ele mandava mensagem, ela ria como se ele fosse o homem mais engraçado do mundo. Se eu tentava planejar algo pra gente, de repente ela estava muito cansada, ou tinha que responder uma mensagem urgente do Felipe. Então veio o momento que marcou o começo do fim. Ela me disse que Felipe ficaria na cidade por alguns dias e queria almoçar com ele. Eu não queria parecer um marido ciumento, então disse que não via problema. Agora percebo que foi um erro, porque depois daquele almoço tudo saiu do controle. De repente, ela queria ir a mais encontros com amigos, mas eu não conhecia nenhum deles, só o Felipe. Quando perguntei se podia ir um dia, ela disse que seria estranho, porque eram pessoas do passado dela e eu não me sentiria à vontade. Me senti deslocado, mas decidi confiar nela. Outro grande erro da minha parte. Então veio o golpe final. Uma noite, enquanto jantávamos, ela soltou a bomba. Queria viajar para o exterior com Felipe. Disse que era uma oportunidade única porque ele já tinha morado lá e poderia ser um ótimo guia. O pior de tudo? A viagem duraria quase 2 semanas, e ela já estava grávida de 6 meses. Eu disse que não parecia certo. Expliquei que estava preocupado com a saúde dela, o estresse da viagem e, o mais importante, como era inapropriado sair de férias com outro homem enquanto eu ficava em casa trabalhando para sustentar nossa família. Ela ficou furiosa. Disse que eu não confiava nela, que sempre quis conhecer esse país e que eu estava tentando controlá-la. Apesar de todos os meus protestos, ela foi. Ela literalmente me ignorou. Me deu um beijo rápido na bochecha antes de sair e disse que voltaria antes que eu percebesse. Nem sequer me pediu para levá-la ao aeroporto. Felipe levou. Fiquei sem palavras. Sentei no sofá, tentando me convencer de que talvez eu estivesse exagerando. Mas então, vi a postagem dela no Facebook. Lá estava ela. De mãos dadas com Felipe. Sorrindo, como se não tivesse uma única preocupação no mundo. A legenda? Felipe, mesmo que não possamos ficar juntos como marido e mulher, ainda vou ter seu filho. Que diabos? Quem escreve algo assim? Quem posta isso enquanto ainda é casada? Não consegui me segurar. Cometi o erro de abrir os comentários. Claro, estavam cheios de corações e mensagens de apoio. E eu? Onde eu ficava nessa história? Não aguentei. Escrevi embaixo da foto dela. Se vocês dois estão tão apaixonados, não tá na hora de me chutar de vez e ficar com ele. Eu sabia que estava sendo sarcástico, mas naquele momento, não me importei. As pessoas que viram meu comentário acharam que eu era o louco da história. Mas, honestamente, eu não me importei. Levantei do sofá, fechei o computador e disse para mim mesmo, chega. A partir daquele momento, decidi que não seria vítima dessa história. Enquanto ela estava lá fora, curtindo a aventura romântica dela, eu faria o que fosse necessário para ter minha vida de volta. Primeiro, liguei para o centro de cuidados pós-parto onde tinha feito uma reserva para ela. Cancelei tudo.
Depois, liguei para a clínica onde ela tinha consultas marcadas e cancelei também. Em seguida, fui até o quarto do bebê. Olhei para todas as coisas que já tínhamos comprado, roupinhas, brinquedos e o carrinho de bebê caro que ela fez questão de ter, me livrei de tudo. O que dava para devolver, eu devolvi. O que não dava, doei. Cada vez que saía com uma sacola cheia, sentia como se estivesse tirando um peso das costas. Quando terminei, sentei no sofá vazio e soltei um longo suspiro de alívio. Ainda havia muito o que fazer, mas pelo menos eu tinha começado a assumir o controle. Naquela mesma noite, liguei para alguns amigos próximos, os únicos que sabiam o que estava acontecendo, e disse que precisava sair. Nos encontramos, tomamos algumas cervejas, e contei meu plano. Eu sabia que seria um processo longo, mas estava disposto a ir até o fim. E, meu amigo, esse foi só o começo do pior ano da minha vida. E da melhor vingança de todas. A atualização. 2 semanas se passaram desde que minha esposa voltou da viagem inesquecível com Felipe. Sinceramente, nesses dias eu estava no piloto automático. Não sei se era pura adrenalina ou simplesmente a vontade de não ficar sentado me lamentando. Mas cada segundo que tive, usei para preparar tudo o que estava por vir. Enquanto ela curtia a aventura romântica dela, eu estava desmontando completamente a vida que construímos juntos. E quando ela voltou, o impacto foi imediato. Lembro que estava na casa de uma amiga quando recebi a ligação dela. A tela do celular mostrou o nome dela, mas, dessa vez, não senti nada. Nem um pingo de emoção ou nervosismo. Atendi calmamente, pronto para o que viesse. Ela, por outro lado, estava completamente histérica. O que diabos aconteceu aqui? Onde estão nossas coisas? Por que a casa está vazia? Deixei um momento de silêncio para saborear o desespero dela antes de responder. Ah, as nossas coisas? Bem, já que você ignorou tudo que eu disse e foi viajar com seu amante, achei que talvez não precisasse mais delas. O silêncio do outro lado foi glorioso. Mas não durou muito. Logo ela começou a gritar, exigindo explicações. Eu, por outro lado, estava completamente sereno. Vendi tudo, querida. O aluguel da casa estava no meu nome, então cancelei também. Imaginei que você fosse querer se mudar com Felipe agora que está tão apaixonada. Não era essa a ideia? Ela começou a balbuciar, tentando encontrar palavras. Mas tudo o que saiu foi um monte de desculpas e acusações. Não é o que parece. Felipe e eu somos só amigos. Ele estava lá para mim num momento difícil. Você não entende. Você tá exagerando tudo isso. Eu ri. Literalmente não pude evitar. Amigos? Amigos que posam de mãos dadas numa foto e declaram publicamente amor um pelo outro? Ela ficou sem reação. Então, desesperada, tentou mudar de assunto e me acusou de ser cruel por vender nossas coisas. Ela me garantiu que tudo o que fez foi por causa do estresse e que eu deveria entender que mulheres grávidas precisam de apoio emocional. Foi aí que soltei a segunda bomba. Bom, já que estamos falando de apoio, também cancelei suas consultas na Clínica da Mulher e no Centro de Cuidados Pós-Parto. Deixei um segundo de pausa antes de continuar. Mas não se preocupa. O Felipe pode te ajudar com isso. Afinal, ele parece estar mais interessado nesse bebê do que eu. Silêncio total. Por um momento, achei que a ligação tinha caído, porque ela ficou completamente muda. Até que, finalmente, ouvi a voz dela, quebrada. Como você pôde fazer isso comigo? Eu te amo. Mas você não me entende. Foi um erro. Não é o que você pensa. Respondi sem um pingo de emoção. Se você realmente me amasse, a gente nem estaria tendo essa conversa. E desliguei. Não tinha mais nada a dizer. Naquela noite, por pura curiosidade, entrei nas redes sociais. Não esperava muita coisa, mas o que encontrei foi ainda mais patético do que imaginei. Minha esposa tinha alterado as configurações de privacidade de todas as postagens. A foto com Felipe ainda estava lá, mas agora só podia ser vista pelos amigos mais próximos.
Claramente, ela estava tentando limpar a imagem. Mas já era tarde demais. As mensagens não pararam nos dias seguintes. Ela me mandou textos longos, alguns furiosos, outros implorando. Mas era sempre a mesma mistura de desculpas e justificativas. Por um lado, dizia que o que aconteceu com Felipe não significava nada, que eu estava exagerando, que tudo foi um mal-entendido. Por outro, me culpava por tudo, dizendo que, se eu não fosse tão controlador, ela nunca teria sentido a necessidade de buscar apoio em outra pessoa. Não respondi. Segui com meus planos. Já tinha falado com um advogado e dado entrada no pedido de divórcio, citando infidelidade como causa principal. Como o contrato da casa estava no meu nome, ela não podia fazer nada. Acabou sem um lugar para morar e, pelo que eu soube, sem Felipe também, porque ele parecia ter desaparecido do mapa depois que ela voltou. A última notícia que tive dela foi uma mensagem dizendo que estava dormindo na casa dos pais. Eles estavam furiosos porque ela tinha destruído um casamento estável. Ironia pura. Ela parecia mais preocupada com o que os pais pensavam do que com o fato de que eu estava realmente determinado a acabar com tudo. A essa altura, as coisas já estavam em movimento. Ainda ia piorar antes de melhorar, mas, pela primeira vez em semanas, eu sentia que tinha o controle da minha vida de novo. O que ela não sabia é que o pior ainda estava por vir. Atualização 2. Um mês depois de todo o drama inicial, as coisas pareciam ter se acalmado, pelo menos na superfície. A casa estava vazia. Ela ainda morava com os pais. O divórcio avançava lentamente. Mas algo não fazia sentido. Eu sentia que ainda não sabia toda a verdade. Foi quando decidi olhar nossas contas bancárias conjuntas. Até então, tinha evitado fazer isso. Não queria encarar a possibilidade de descobrir algo pior do que já sabia. Mas, naquele dia, por algum motivo, algo me empurrou a fazer isso. Talvez fosse uma mistura de coragem e pura curiosidade. O que encontrei me deixou sem palavras. Nos últimos 6 meses, minha esposa vinha transferindo pequenas quantias de dinheiro, quase toda semana, para uma conta desconhecida. O valor total não era absurdo, mas era o suficiente para levantar suspeitas. Não era dinheiro para despesas normais. E ela nunca mencionou nada. No começo, achei que talvez estivesse guardando dinheiro em segredo, o que, por si só, já seria uma traição, considerando nossa situação financeira. Mas, conforme continuei investigando, descobri algo muito pior. Com um pouco de paciência e a ajuda de um amigo que trabalha em banco, consegui rastrear o dono da conta. Era o Felipe. Sim, você leu certo. Minha esposa não estava apenas envolvida emocionalmente com o amigo. Ela estava financiando ele. Basicamente, enquanto eu trabalhava feito um condenado para sustentar nossa casa e preparar tudo para a chegada do bebê, ela estava desviando dinheiro para o ex-namorado. Meu primeiro impulso foi ligar para ela na hora e confrontá-la. Mas me segurei. Já estava claro que minha esposa era uma especialista em manipular a narrativa a favor dela. Se eu ligasse, ela tentaria se justificar, chorar ou, pior, me culpar. Dessa vez, eu ia ser mais esperto. Tirei prints de todas as movimentações suspeitas do banco e salvei em uma pasta. Também imprimi os extratos completos como backup. Sabia que isso seria crucial para o divórcio. Se eu quisesse garantir que ela não veria mais um centavo meu, precisaria de provas sólidas. Naquele mesmo dia, entrei em contato com meu advogado e expliquei tudo. Ele me garantiu que essa informação era uma bomba no caso. O uso indevido das finanças conjugais poderia ser um fator decisivo para o juiz decidir a meu favor, principalmente porque já havia provas de infidelidade. Mas eu não ia parar por aí. Decidi mandar uma mensagem diretamente para o Felipe. Não esperava que ele respondesse, mas queria que soubesse que eu estava ciente do joguinho dele. Escrevi: espero que você aproveite o dinheiro da minha ex-mulher, porque em breve você vai ter que se responsabilizar. Aproveite enquanto pode. Nenhuma resposta, como esperado. Mas algo interessante aconteceu dias depois. Uma amiga em comum que ficou do meu lado em toda essa história me mandou uma mensagem dizendo que tinha ouvido boatos.
Felipe estava desesperadamente procurando emprego. Aparentemente, o cara estava praticamente vivendo da caridade da minha esposa e de outras mulheres antes dela. A história dele seguia sempre o mesmo padrão: encontrava alguém vulnerável, ganhava a confiança da pessoa, explorava financeiramente até o limite e depois desaparecia. Essa informação foi como jogar gasolina no fogo do meu ressentimento. Eles não só me traíram, como usaram meu dinheiro para financiar esse triângulo amoroso ridículo. Enquanto isso, minha esposa continuava me mandando mensagens. A maioria era uma mistura de súplicas e ameaças veladas, como se achasse que isso me faria desistir. Mas uma mensagem em particular ficou na minha cabeça. O que você ganha com tudo isso? Você não pode simplesmente deixar pra lá? Você não se importa mais com nosso filho? Ler essas palavras fez meu sangue ferver. Nosso filho? Agora ela queria agir como se importasse com a família, depois de tudo que fez? Foi nesse momento que decidi que não iria ceder um centímetro. A cada dia que passava, minha determinação só ficava mais forte. Eu não só queria terminar esse casamento. Eu queria ter certeza de que ela enfrentaria todas as consequências das decisões que tomou. Ainda havia muitas perguntas sem resposta. Mas uma coisa era clara. Eu ainda não tinha terminado de descobrir tudo. Atualização 3. 3 meses depois de tudo começar, parecia que uma eternidade tinha se passado. O divórcio avançava devagar, como sempre acontece nesses casos, mas a cada dia eu sentia que estava mais perto de deixar esse desastre para trás. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Porque o que aconteceu nesse tempo foi algo que eu nunca poderia ter previsto. Tudo começou com uma ligação anônima. Era uma tarde tranquila. Eu estava em casa, revisando alguns documentos do divórcio, quando o telefone tocou. Na hora, hesitei em atender. O número era desconhecido. Mas, por algum motivo, algo me fez atender. Do outro lado da linha, uma voz de mulher se apresentou. Não reconheci o nome dela. Mas o que ela disse em seguida fez meu coração parar por um instante. Eu sou a ex-namorada do Felipe. Precisamos conversar. Minha primeira reação foi descrença. Por que alguém como ela iria querer falar comigo? Mesmo assim, decidi ouvir. E o que ela me contou naquela ligação foi muito mais do que eu estava preparado para ouvir. Segundo ela, Felipe tinha um padrão. O modus operandi dele era sempre o mesmo: se aproximava de mulheres casadas ou emocionalmente vulneráveis, fazia com que se sentissem especiais e depois as manipulava para que dessem dinheiro ou garantissem alguma estabilidade para ele. Mas o que me pegou de verdade foi o que ela disse depois. Olha, não sei se isso vai te ajudar ou não, mas o Felipe tem um histórico. Ele engravidou várias mulheres enquanto elas ainda eram casadas com outros homens. É como se ele fizesse isso de propósito, para bagunçar a vida delas. E, quando consegue o que quer, desaparece. Um arrepio percorreu meu corpo. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Então, finalmente, juntei forças para perguntar o que realmente precisava saber. Você tá dizendo que o bebê que minha esposa tá esperando pode não ser meu? Do outro lado da linha, silêncio. Ela hesitou. Mas esse silêncio já dizia tudo. Até que, finalmente, respondeu. Não posso te afirmar com certeza, mas eu não duvidaria. Mas se eu fosse você, pedi um teste de paternidade, só para ter certeza. Quando ela desligou, eu fiquei parado, olhando pro telefone, como se tudo aquilo não fosse real. Por semanas, meu foco era o divórcio, recuperar minha vida e superar a traição. Nunca me passou pela cabeça que o bebê que eu esperei tanto tempo podia não ser meu. Naquela noite, eu não consegui dormir. Minha mente estava cheia de perguntas, mas uma coisa estava clara. Eu precisava daquele teste de paternidade. No dia seguinte, liguei para o meu advogado e expliquei tudo. Ele me disse que, dado o contexto, eu poderia solicitar o teste como parte do processo de divórcio. Não seria fácil, porque minha esposa provavelmente tentaria impedir, mas tínhamos um caso sólido. Além disso, já tínhamos provas suficientes do relacionamento dela com Felipe para justificar meu pedido.
E, como esperado, quando informei minha esposa, ela explodiu. Me chamou de tudo, cruel, insensível, paranoico. Chegou ao ponto de dizer que só o fato de eu querer um teste de paternidade era uma traição ao nosso casamento. Mas eu não cedi. Isso não é sobre você, falei friamente. É sobre a verdade. Se você não tem nada a esconder, então não deveria ser um problema. No fim, ela não teve escolha. Aceitou. As semanas seguintes foram uma mistura de ansiedade e raiva. Por um lado, eu queria que os resultados confirmassem que o bebê era meu, porque, apesar de tudo, eu ainda me importava com aquela criança. Mas, por outro lado, se não fosse, eu teria mais um motivo para encerrar esse capítulo de vez. Então os resultados chegaram. Meu advogado fez questão de me entregar pessoalmente. E eu nunca vou esquecer o momento exato em que abri aquele envelope. Minhas mãos tremiam. Então, li as palavras que mudariam tudo. Excluído como pai biológico. O bebê não era meu. Eu não conseguia acreditar. Senti uma mistura de emoções que nem sei descrever. Por um lado, fiquei arrasado. Passei meses me preparando para ser pai daquela criança. E agora, tudo isso estava desaparecendo num instante. Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio estranho. Aquela era a confirmação final de que eu tinha feito a coisa certa ao acabar com meu casamento. Não hesitei. Peguei o telefone e liguei para minha esposa. Fui direto ao ponto. Tenho os resultados do teste de paternidade. O bebê não é meu. Ela não respondeu de imediato. Mas eu podia ouvir sua respiração tremendo do outro lado da linha. Finalmente, com a voz embargada, ela sussurrou. Deve haver algum engano, isso não pode ser verdade. É verdade. Respondi com frieza. E agora que eu sei disso, não vou perder mais um segundo me preocupando com você ou com suas mentiras. Acabou. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Não havia mais nada para dizer. Os dias seguintes foram uma tempestade. Ela me mandava mensagens sem parar. Dizia que os resultados estavam errados. Que ainda podíamos consertar as coisas. Que o bebê precisava de um pai. Mas eu não me deixei manipular. Não era mais problema meu. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não sentia mais tristeza ou dor pelo que tinha perdido. Porque eu percebi que eu não tinha perdido nada. Tudo que eu construí com ela era uma mentira. E agora, finalmente, eu estava livre para recomeçar. Aquele foi o golpe final para minha esposa. Ela sabia que sua máscara tinha caído. E que não havia nada que pudesse fazer para retomar o controle da situação. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. O divórcio ainda não tinha acabado. E eu estava determinado a garantir que ela enfrentasse todas as consequências das próprias escolhas. Atualização, 6 meses depois. 6 meses depois do início de todo esse desastre, as coisas finalmente começaram a andar no processo de divórcio. A descoberta de que o bebê não era meu não foi só um golpe emocional. Foi uma arma legal poderosa. Meu advogado, um verdadeiro tubarão na área, estava determinado a usar isso ao nosso favor. Tínhamos mais do que provas suficientes para expor a infidelidade da minha esposa. Das fotos no Facebook aos registros bancários mostrando as transferências pro Felipe. Ela não tinha como negar o que fez. Mas o que realmente virou o jogo foi o fato de que, por meses, ela usou as finanças da família para bancar sua aventura romântica. Meu advogado apresentou tudo ao juiz. Capturas de tela. Registros bancários. Comprovantes de transferência. Claro, os resultados do teste de paternidade foram um golpe decisivo. A estratégia era simples, mostrar que minha esposa agiu de forma egoísta, desonesta e, o mais importante, que prejudicou nossas finanças conjuntas. Durante uma das audiências preliminares, ela tentou se defender. Disse que transferiu dinheiro pro Felipe porque ele estava passando por um momento difícil. Afirmou que, como mãe grávida, precisava do apoio de um amigo. Ela também tentou argumentar que todas as decisões financeiras que tomou foram pelo bem-estar do bebê.
Mas meu advogado não perdeu tempo desmontando cada uma dessas desculpas. Ele deixou claro que minha esposa desviou o dinheiro sem meu conhecimento. E que, além disso, gastou com coisas desnecessárias enquanto me deixava cobrir todas as despesas essenciais. Apresentou um detalhamento completo das nossas finanças, mostrando claramente como ela vinha drenando nossas contas por meses. O juiz não ficou impressionado com as tentativas dela de justificar o injustificável. Na verdade, ele foi bem direto ao dizer que suas ações demonstravam falta de responsabilidade e de respeito pelo nosso casamento. Foi aí que veio o verdadeiro golpe. Meu advogado solicitou que, devido à infidelidade dela e ao uso indevido das finanças da família, eu deveria receber uma compensação financeira pelos danos causados. E mais, pediu que ela fosse negada de qualquer direito sobre os bens que acumulamos durante o casamento. Resumindo, a proposta era simples. Eu ficaria com tudo. E ela não receberia um centavo. Ela enlouqueceu no meio da audiência. Começou a gritar, me acusando de ser um homem cruel que só queria vingança. Chegou ao ponto de tentar me culpar, dizendo que se eu tivesse sido um marido melhor, nada disso teria acontecido. O juiz precisou pedir várias vezes para ela se acalmar. Mas sua atitude só piorou ainda mais a situação dela. Então, chegou o dia da decisão final. E a balança estava completamente inclinada a meu favor. O juiz determinou que, devido à infidelidade dela e à má administração das nossas finanças, ela não teria direito a compensação financeira nenhuma, nem a maioria dos bens que compartilhamos. Além disso, eu recebi uma indenização cobrindo todas as perdas financeiras que sofri por causa dela. Minha ex-esposa ainda tentou recorrer. Mas ela não tinha dinheiro, nem força para continuar lutando. Felipe, por sua vez, já tinha desaparecido da vida dela. Segundo a própria mãe dele, ele parou de responder mensagens e, aparentemente, se mudou para outra cidade. Ela estava sozinha, grávida, enfrentando as consequências de todas as suas escolhas. Enquanto isso, eu me senti aliviado e focado em reconstruir minha estabilidade. Meus amigos, que estiveram ao meu lado durante todo esse processo, não acreditavam em como as coisas tinham virado tanto a meu favor. Eu não só consegui sair de uma situação tóxica, mas eu não só consegui justiça. Minha ex estava pagando o preço total pela traição. Atualização final. 1 ano depois de ver minha vida desmoronar e depois reconstruí-la, minha ex-esposa recebeu exatamente o que merecia. Eu tinha recuperado minha estabilidade. Me mudei para outra cidade, consegui um novo emprego e até comecei a namorar alguém que, pela primeira vez em muito tempo, parecia realmente me valorizar. Tudo estava finalmente em paz. Até que recebi um e-mail inesperado. E ele mudou tudo. O remetente era desconhecido, mas o assunto dizia algo que eu não podia ignorar. Informações sobre Felipe e o bebê. Abri a mensagem com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O texto era curto, mas direto. Sei que você acha que tudo acabou, mas tem algo que você precisa saber sobre Felipe e o bebê da sua ex-esposa. Se quiser respostas, me encontre no Central Café amanhã às 15 horas. Assinado, um amigo. Na hora, pensei que poderia ser uma piada ou até mesmo uma armadilha. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. A curiosidade foi mais forte. No dia seguinte, cheguei ao café sem grandes expectativas, mas com a guarda alta. Sentei numa mesa perto da janela e esperei. Poucos minutos depois, uma mulher jovem, talvez com uns 20 e poucos anos, se aproximou. Ela parecia nervosa. Se apresentou como Helena, uma antiga amiga de Felipe. No começo, eu não fazia ideia do que ela queria. Mas quando começou a falar, senti o chão sumir sob meus pés. Helena me contou que Felipe não era apenas um manipulador e oportunista. Ele também era um criminoso. Por anos, ele esteve envolvido num esquema de golpes usando bebês. O que ele fazia? Ele seduzia mulheres casadas ou em relacionamentos estáveis, ganhava a confiança delas e depois as convencia de que o bebê que estavam esperando era dele. Mas isso não era por acaso. O verdadeiro objetivo dele era usar essa falsa paternidade para extorquir maridos, lucrar com registros de nascimento fraudulentos ou até vender informações para adoções ilegais e tráfico de dados genéticos.
Meu estômago revirou. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pensei, por um momento, que Helena estava inventando tudo. Até que ela me mostrou as provas. Ela tinha e-mails e mensagens de Felipe conversando com outras mulheres. Em várias delas, ele falava claramente sobre manipular os maridos para que eles pagassem tudo e garantir que o bebê fosse registrado como filho deles para um possível acordo. Mas o pior ainda estava por vir. A última prova que Helena deslizou pela mesa me tirou o fôlego. Era uma cópia da certidão de nascimento do bebê da minha ex-esposa. E para minha surpresa, o bebê estava registrado com o sobrenome de Felipe. Fiquei sem entender nada. Segundo as mensagens que Helena tinha, Felipe convenceu minha ex-esposa a registrar o bebê com o sobrenome dele, dizendo que era por segurança e que poderiam corrigir isso mais tarde. Mas a pior parte. Ele também mencionava potenciais compradores interessados no bebê. Minha mente ficou girando. Que tipo de monstro faria algo assim? E pior, como minha ex-esposa caiu tão baixo ao ponto de permitir isso? Com essas informações em mãos, eu não podia ficar de braços cruzados. Helena me disse que decidiu falar comigo porque ela também foi vítima de Felipe no passado, mas nunca teve coragem de confrontá-lo. Agora, vendo quão longe ele tinha ido, ela não podia mais ficar calada. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com meu advogado e mostrar tudo que Helena me entregou. Em seguida, levamos tudo para as autoridades. Isso não era mais apenas uma questão pessoal. Era uma questão legal e moral. Poucas semanas depois, uma investigação foi aberta. Felipe foi rastreado em outra cidade, onde já tentava aplicar o mesmo golpe em outra mulher. Ele foi preso. Durante o interrogatório, mais detalhes assustadores vieram à tona. Felipe não só manipulava mulheres para tirar dinheiro delas, como também estava envolvido em um mercado negro que vendia informações genéticas e organizava adoções ilegais. Mas o que eu nunca imaginei foi o que aconteceu a seguir. Minha ex-esposa também foi presa. Aparentemente, no começo, Felipe manipulou minha ex. Mas em algum ponto, ela passou a saber exatamente o que estava acontecendo. E ao invés de pará-lo ou denunciá-lo, ela decidiu seguir com o plano, achando que poderia ganhar dinheiro com isso. Havia provas suficientes de que ela sabia dos compradores e que aceitou registrar o bebê com o sobrenome de Felipe como parte do golpe. O caso explodiu na mídia. De um dia para o outro, minha ex-esposa deixou de ser vista como uma mulher que cometeu um erro e passou a ser tratada como cúmplice de uma operação criminosa. Sua família, que antes tentava defendê-la, a abandonou completamente. Felipe, é claro, a traiu para tentar reduzir a própria sentença. E todo o seu castelo de mentiras desmoronou de uma vez. O bebê, felizmente, foi colocado sob a custódia dos serviços sociais. Pouco tempo depois, foi adotado por uma família que realmente poderia cuidar dele. Apesar de tudo, senti um alívio enorme ao saber que essa criança não precisaria carregar o fardo das escolhas dos pais. E então, um ano depois de tudo começar, essa história finalmente chegou ao fim. Nunca imaginei que a verdade seria tão sombria. Mas agora, eu sei que escapar daquele casamento não só salvou a minha vida. Provavelmente também salvou a vida daquele bebê.